Olá, benditos! Hoje nós vamos refletir sobre um cântico que tem sido identificado como uma parábola, uma alegoria e até mesmo um poema de amor. Mas qualquer que seja o gênero exato dele, sua mensagem é clara e poderosa. Vamos conferir. O profeta Isaías se tornou um trovador e entoou um cântico ao Senhor. Esse cântico traz uma beleza ímpar, com linguagem requintada, comunicada com muita habilidade e eficácia. Um exemplo notável da maneira como o Espírito Santo inspirou e empregou a linguagem humana para transmitir a mensagem divina. O cântico é sobre uma vinha que tinha muitas vantagens. Pertencia a uma pessoa amorosa, chamada aqui de amado, foi plantada em uma colina frutífera em um solo preparado cuidadosamente. Ali, o amado plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre para que ela fosse vigiada e guardada o tempo todo, e fez um tanque para prensar as uvas que seriam produzidas. Uma vinha era algo que exigia um investimento muito alto, além de muito trabalho e perseverança. A expectativa do amado era que a vinha desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Isso deve nos levar a pensar nas vantagens da nossa posição em relação ao Senhor, considerando os privilégios, vantagens e oportunidades que nós temos. Muitos de nós precisamos sondar o coração para ver se estamos produzindo fruto bom ou azedo. A lógica era que a vinha produzisse uvas boas, considerando todo o amor, cuidado, tempo, trabalho e investimento empregados nela. Mas, em vez disso, produziu uvas azedas. Pior do que ser infrutífero é produzir frutos maus. Deus então pediu ao seu povo que considerasse a história da vinha. A questão era simples. Quem era o culpado pela colheita ser apenas de uvas azedas? Era a culpa do dono da vinha ou da própria vinha? Ora, eles sabiam que a agricultura é uma questão de causa e efeito. Literalmente, ninguém poderia culpar uma vinha pela falta de produção. Mas quando se trata da vinha do Senhor, a vontade do homem é um fator que deve ser considerado. Esta é uma descrição da religião falsa e obstinada do povo infiel de Judá. Deus não pode ser culpado de forma alguma pelas uvas azedas que Israel produziu. Ele fez tudo o que era preciso fazer. A pergunta de Deus foi: fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Note que é possível que Deus faça uma obra em seu povo, mas que seu povo receba essa obra em vão. O apóstolo Paulo nos advertiu que, como cooperadores de Deus, não devemos receber sua graça em vão. É claro que uma vinha literal não faz nada, mas nós, como vinhas de Deus, somos chamados a trabalhar com a graça de Deus para que a graça de Deus não seja recebida em vão. A graça nos é dada para encorajar o trabalho, não para dizer que o trabalho é desnecessário. Deus não quer que recebamos sua graça e nos tornemos passivos, mas sim que trabalhemos animados e sua obra seja feita. Nos versículos 5 a 7, ficamos sabendo que a vinha é o povo de Israel. Tudo o que Deus, como dono da vinha, vai fazer é retirar a cerca de proteção e ela será pisoteada, servirá de pasto e sofrerá todo tipo de dano e destruição. Nos 6 ais que aparecem nos versículos seguintes, Isaías citou os pecados ou as uvas azedas que trouxeram o juízo de Deus sobre a nação de Judá. O primeiro ai é contra a cobiça. Os ricos desobedeciam à lei de Deus, defraudavam os pobres, apoderando-se das suas terras e construindo mansões e criando latifúndios para si.
Deus os advertiu que suas casas ficariam desertas e suas colheitas seriam escassas. O segundo ai foi contra a embriaguez. O profeta descreve alcoólatras tão inveterados que bebiam desde cedo até tarde da noite, desfrutando banquetes e música. Mas quando o julgamento viesse, eles teriam fome e sede e seriam engolidos pela sepultura. O terceiro ai é contra a indiferença. Isaías descreve pessoas presas ao pecado e que ainda assim falavam com frequência sobre o Senhor e suas admoestações. Embora o chamassem de Santo de Israel, esses pecadores mostravam seu arrogante desprezo pelo Senhor. É como se eles dissessem: "Vá em frente, Deus, estamos prontos para o seu julgamento." O quarto ai é contra a dissimulação. O pecado era intencional. Os padrões morais foram destruídos por novas definições de pecado. Usando palavras inteligentes e enganosas, eles confundiam as questões morais e desculpavam seus pecados. Eles olhavam para o seu próprio mal e o chamavam de bem, e olhavam para o bem dos outros e o chamavam de mal. Isaías está descrevendo um estado de profunda confusão moral. O quinto ai é contra o orgulho. Em vez de darem ouvidos a Deus, os líderes tomavam suas decisões com base em sua própria sabedoria. Eles estavam cheios de orgulho e rejeição dos padrões de Deus. O sexto e último ai é contra a injustiça. Os juízes responsáveis por aplicar a lei usavam sua autoridade para libertar os culpados e punir os inocentes. Estavam mais interessados em festas e em ganhar dinheiro através de suborno do que em promover a justiça. Isaías advertiu que o fogo da ira de Deus estava prestes a chegar e eles seriam consumidos. A mão do Senhor estava levantada em juízo contra o seu povo e não abaixaria até que ele completasse o seu trabalho. Ele convocaria de longe o exército da Assíria e o usaria para disciplinar o seu povo. O reino do norte, Israel, seria destruído e o reino do sul, Judá, seria devastado, mas ainda seria poupado por pouco mais de um século, quando então seria entregue ao cativeiro da Babilônia. Deus levava a sério o pecado do seu povo. Se não se arrependessem, nem aceitassem sua oferta de perdão, só restaria para eles receber o juízo de Deus. Este capítulo nos traz uma mensagem atemporal e relevante sobre a nossa relação com Deus e o nosso compromisso com valores fundamentais como justiça, retidão e humildade. Em um mundo repleto de distrações e tentações, este capítulo nos lembra que temos a liberdade de escolher se vamos produzir uvas boas ou uvas azedas, lembrando que nossa escolha terá consequências, não apenas em nós mesmos, mas também para aqueles que estão ao nosso redor e para a sociedade como um todo. E amanhã nós seremos transportados para um cenário celestial, onde Isaías descreve uma visão extraordinária, que não apenas moldou a sua própria compreensão de Deus, mas também deixou uma incrível lição para todos nós. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!